Meus amados, nós somos muito gratos a Deus pela oportunidade de retornar a essa igreja, principalmente no aniversário da igreja. A nossa gratidão pelo convite para poder estar com vocês essa noite. Noite de alegria, de louvor, de honra e de glórias ao Senhor. Que Deus seja trazendo sempre a nós essa alegria de louvarmos e estarmos aprendendo do Senhor. Nosso texto de estudo essa noite está numa carta a uma igreja que Paulo nunca visitou. É interessante nós pensarmos que Paulo escreveu uma carta a uma igreja que ele não teve o privilégio de ir nela. Ele não teve o privilégio de pastoreá-la, de fundá-la, de conhecê-la no seu ministério. Recebeu notícias dessa igreja e, dado algumas dificuldades que essa igreja passou, dado algumas lutas e algumas batalhas, Paulo escreveu uma carta a essa igreja. E nosso texto está dentro do contexto dessa carta. Carta de Paulo aos crentes em Colossenses, ou Colossos, no capítulo 1, no verso 3 até o verso 8. Essa igreja foi fundada por Epáfras, companheiro do apóstolo Paulo. Paulo não teve a alegria de visitar essa igreja, não teve a alegria de pastoreá-la, e nem de estar nessa igreja em momento nenhum, mesmo que ele tenha estado em toda a região, ali onde estava a cidade de Colossos, mas Paulo não há dados concretos dentro da história da igreja que Paulo tenha estado com esses queridos irmãos na sua própria igreja. E essa carta traz para nós um sentido muito maior, porque é a carta que fala mais da excelência da pessoa de Jesus Cristo, a centralidade da pessoa de Cristo Jesus, o centro de todas as nossas ações, de todo o nosso ministério, de toda a vida da igreja, é a pessoa de Cristo Jesus. Muitas vezes eu comparo esta carta a Apocalipse capítulo 12, que faz também o mesmo sentido, mostrando a centralidade da pessoa de Cristo, seu nascimento, seu ministério e as lutas que a igreja enfrenta no decorrer da história. O nosso texto, portanto, vai do verso 3 até do verso 8. É uma oração de gratidão. Nós estamos agradecendo a Deus por 90 anos da igreja. E Paulo usa a expressão, damos sempre graças a Deus. Quais os motivos que nos levam a agradecer a Deus? Vamos ficar de pé para a leitura do texto sagrado. Primeira carta de Paulo, ou carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O Pai, fala ao nosso coração e às nossas vidas. Que essa seja uma noite de gratidão profunda diante do Senhor, que nós possamos expressar sempre a nossa gratidão diante do Senhor, e possamos estar dizendo: Senhor, nós sempre damos graças ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, nós te glorificamos, nós temos aprendido a caminhar contigo, e temos estado sempre ao teu lado dia após dia, e o Senhor tem falado às nossas vidas, tem trabalhado em nossas vidas, tem quebrantado o nosso coração, tem nos ensinado a sermos igreja no decorrer da história, e nós somos gratos por isso, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Poder sentar, meus queridos. Nós trazemos o abraço do Supremo Concílio a esta igreja, trazemos o abraço do Instituto Bíblico do Arlene a esta igreja, trazemos o abraço da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do bairro Constantino,
a esta igreja. Nós estamos lá pastoreando esta igreja já há 36 anos e queremos trazer o nosso abraço carinhoso a cada um dos nossos queridos irmãos, colegas e irmãos em Cristo Jesus. O texto que nós temos de mão é um texto muito interessante. Paulo começa dizendo: damos sempre graças a Deus. Hoje, quando estava no aeroporto, recebi uma ligação que me deixou bastante emocionado, satisfeito, alegre e contente. Ligação de um presbítero amado, querido presbítero, um homem de muitas lutas, muitas batalhas, um homem que tem lutado pela sua igreja, foi a vice-presidente do conselho, foi a secretária do conselho muitas e muitas vezes. Me ligava falando a respeito de uma vitória acontecida na sua igreja. Nós temos orado por essa igreja, estivemos nessa igreja muitas vezes por causa de alguns problemas, algumas lutas. E hoje eu me ligava dizendo: pastor, graças a Deus estamos chegando ao final de um ano com muitas boas perspectivas para o ano que vem. Aquelas batalhas que o senhor conviveu, nós estamos vencendo-as. Agora é outro momento da vida de nossa igreja, é outra história da vida de nossa igreja. Hoje nós estamos ligando só para dizer para o senhor das alegrias, das bênçãos e daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito em nossa igreja e os nossos louvores diante do Senhor. Foi um momento de alegria. Ali no aeroporto, eu pude orar com ele por telefone e dizer para ele a nossa expressão de sentimento também de louvor a Deus, porque aquela igreja esteve no nosso coração muitas, inúmeras vezes, diante das suas lutas, das suas batalhas, das suas dificuldades, das suas perspectivas. Uma grande igreja que não poderia de maneira alguma perder o seu rumo de acordo com a vontade soberana de Deus. É Deus que faz tudo nas nossas vidas. É Deus que dirige tudo para nós, para a honra e glória. São 90 anos a história dessa igreja. Possivelmente, se nós fôssemos escrever a história dessa igreja, quantas lutas, quantas batalhas, quantas dúvidas no coração de muitos irmãos, quantos momentos também de lágrimas e choro que nós teríamos para colocar e para escrever. Mas o que mais nos chamaríamos a atenção, quantos milagres de Deus, quantas maneiras que Deus atuou de forma poderosa, levantando o presbítero, levantando os pastores, levantando os diáconos, levantando irmãs para tomar conta das nossas sociedades internas, levantando irmãos, levantando o PH, levantando o SAF, levantando o PJ, levantando a UPA, cada setor, levantando a música da igreja. É Deus que faz todas as coisas de acordo com a vontade soberana dele. Por isso nós podemos dizer: Senhor, nós sempre damos graças. Nós sempre damos graças. E Paulo enumera para nós, esse texto de Colossenses, alguns motivos de gratidão. Ele começa dizendo: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde o dia que ouvimos da vossa fé, desde o dia que tomamos conhecimento daquilo que vocês creem, das bases que têm adentrado as vossas vidas, da fé que possui em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu gosto de comparar esse texto com Apocalipse capítulo 12, e se os irmãos olharem a texto de Apocalipse capítulo 12, há uma expressão desafiadora quando nós lemos em Apocalipse capítulo 12, depois de mostrar a luta, a batalha, a mulher dando à luz, o filho sendo levado, há uma expressão do verso 8, no verso 6, muito interessante. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustém durante 1260 dias. A mulher foi para o lugar que Deus havia preparado no deserto. Por que essa expressão no deserto?
Meus amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vive no deserto. E ela vive pela fé. Ela não vive por aquilo que ela possui, nem aquilo que ela tem. Ela não vive dos seus lucros, nem dos seus investimentos. Ela vive das suas lutas, das suas batalhas, das suas dificuldades. E a ideia presente nesse texto é a ideia da sustentação da graça de Deus. O Deus que chama a igreja é o Deus que sustenta a igreja. O Deus que levanta a igreja é o Deus que institui na igreja a fé, pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver de fé em fé, pela graça e pela misericórdia de Deus. Muitas vezes nós não sabemos quais são as lutas, quais são as batalhas. Nós olhamos para a igreja e nós dia após dia somos desafiados a investir em fé para a glória de Deus. 40 anos o povo de Deus teve de aprender a andar pelo deserto, sem plantar. Não plantaram nada, sem cuidar de rebanhos, mas Deus, pela sua graça, deu todo o cuidado para eles. A roupa não ficou rota, os sapatos também não ficaram rotos, e eles conseguiram entrar na terra prometida, sustentados pelo milagre de Deus. E quando entraram na terra, depararam com outra situação totalmente diferenciada. Eles tinham cisternas, tinham poços que eles não abriram, eles tinham vinhas que eles não haviam plantados, eles tinham tudo que eles não haviam conquistado, mas Deus, pela sua graça, havia dado a eles, para ensinar o povo de Deus que nós vivemos pela fé naquilo que Deus dá a nós, que Deus entrega para nós, que Deus põe nas nossas mãos, para que nós administremos as bênçãos de Deus, e por isso nós, como crentes, vivemos em gratidão profunda diante de Deus. Nós somos salvos, não por mérito nosso, não por vontade nossa, mas pela eleição eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que nos chamou, que pelo Espírito Santo aplicou em nós, que nos introduziu, que nos enxertou, para que nós pudéssemos sermos ramos frutíferos diante do nosso Deus. Será que nós temos entendido isso, meus amados? E temos quebrantado os nossos corações, ao ponto de dizermos: Senhor, nós somos gratos pela fé que o Senhor pôs em nós. Um dia eu disse: eu creio em Jesus, não por um ato meu, mas pelo Senhor que trabalhou na minha vida, que derramou o seu sangue por mim, na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida, e vida eficaz pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que esse texto de Colossenses, no verso 8, traz esse sentido: no amor do Espírito, na graça de Deus. Mas há outro motivo de nós sermos gratos a Deus. Paulo coloca outra expressão: eu sou grato a Deus por essa igreja, ama uns aos outros, pelo amor que tendes para com todos os santos. Quando nós olhamos a plantação de igrejas da primeira igreja presbiteriana de Vitória, nós só podemos entender que essa igreja teve um amor muito grande por essa cidade, por essa região, para que o Evangelho fosse expandido de acordo com a vontade soberana de Deus. Quando nós olhamos a expressão que Paulo coloca para nós nesse texto, nós vamos compreender também que o amor entre os irmãos era alguma coisa marcante naqueles dias. E principalmente o plantador dessa igreja foi Epáfras. Epáfras foi um companheiro do apóstolo Paulo, um dos companheiros diferenciados do apóstolo Paulo, porque esse Epáfras
quando Paulo estava no presídio em Roma, ele se ofereceu, ele se apresentou diante da guarda romana, no momento mais difícil para Paulo, no momento que Paulo estava cego, estava de fato não mais na casa onde ele pôde ficar um período com o presidiário, mas quando ele foi levado para o calabouço, para o centro do presídio, numa das situações mais duras, mais pesadas, mais insalubres, quando Paulo estava nessa situação, a palavra deixa bem claro que Epáfras se ofereceu. Epáfras chegou diante da guarda romana e pediu para ser preso, para poder servir a Paulo ali no cárcere. Que amor profundo de alguém retratando aquilo que Jesus fez por nós. Ele deu a vida por nós, ele morreu por os nossos pecados, como um ato profundo de amor por nós. Meus amados, eu creio que o nosso mundo de hoje, nós precisamos ser marcados mais pelo amor entre os irmãos. Nós estamos perdendo a dimensão do amor, porque o amor nos ensina a respeitar uns aos outros, o amor nos ensina a valorizarmos uns aos outros, o amor nos ensina a andar segundo a milha, o amor nos ensina a se colocar no lugar do outro para sofrer pelo outro de acordo com a vontade soberana de Deus. Quando eu leio que no período da perseguição romana, nos grandes circos romanos, muitos irmãos se apresentavam para morrer em lugar de outros, pelo ato de amor. Não era uma morte tão comum como nós pensamos. Há poucos dias estava lendo um relato de irmãos que assumiram o papel que não queria ver crianças morrendo, nem adultos morrendo, principalmente mães morrendo com seus filhos, e se apresentavam para que pudesse sofrer o castigo e morrer no lugar do outro. E eram colocados em coros que ficavam alguns dias na água para poder se esticar. E depois de bem esticados, aqueles irmãos eram enrolados no couro e costurados e colocados no sol, para que o couro pudesse ir perdendo a sua condição. E à medida que ele ia perdendo a água, a pessoa ia sendo asfixiada, os ossos quebrados, e a morte era horrível, demorada, doída. Fazia parte, muitas vezes colocavam animais para ficar ao redor deste couro, mordendo este couro, e a pessoa sabendo o que estava passando com ele. Mas irmãos se ofereciam. Por isso que a história registra como se amavam os irmãos, como se amava a igreja. É pena que nós estamos perdendo essa dimensão. Nós estamos perdendo esse sentido. Nós muitas vezes conhecemos os nossos direitos, mas esquecemos que além dos nossos direitos e responsabilidades está o amor, que é o mais sublime de todas as coisas. É o caminho mais excelente que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa aprender a andar, porque o amor dado por Cristo Jesus nunca acaba, não se ufama, não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se ressente do mal, tudo espera, tudo perdoa. Como se amam os cristãos, como nós precisamos nos amar mais, isso que marca a vida. Por isso Paulo podia dizer: damos sempre graças, damos sempre graças a Deus, porque essa igreja crê, essa igreja ama. Nós damos sempre graças a Deus pela esperança que os crentes têm, da vitória em Cristo Jesus. Essa vitória está no céu. Eu gostaria de retornar a Apocalipse capítulo 12. Eu gostaria que os irmãos olhassem, agora não é mais a descrição. Eu gostaria que os irmãos pudessem
observar a linguagem colocada para nós a partir do verso 7. Houve pelejo no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e os seus anjos. Então ouvi uma grande voz do céu proclamando: agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, que foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acuse dia e de noite e diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por causa do sangue do Cordeiro, a esperança viva que nós temos. Nós já estamos no céu. Nós somos peregrinos da terra. Nós estamos passando pela terra. Paulo estava escrevendo um momento difícil para a igreja de Colossos, que era uma igreja que era perseguida pelo movimento gnóstico que estava entrando. Era uma igreja que se sentia muitas vezes espremida pelas circunstâncias. Mas essa igreja era convidada a olhar, a pensar, como no capítulo 3 traz para nós: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, vivei de acordo com as coisas do alto. Era uma igreja que Paulo faz questão de chamar a atenção para a excelência da pessoa de Cristo Jesus e da vitória que nós temos em Cristo e a esperança viva que nós possuímos. Nós somos passageiros, nós somos peregrinos. Nossa herança não está aqui, nossos bens não estão aqui, nosso tesouro não está posto aqui. Nós podemos abrir mão, porque a única coisa que ninguém pode tirar de nós é a certeza eterna da vida com o nosso Deus. Como é bom nós pensarmos na eternidade. E como a igreja trabalharia mais se a eternidade fosse o ponto central das nossas vidas, e que nós pudéssemos dia após dia dizer para as pessoas: Senhor, nós te damos graças, que nós já temos a âncora viva, nós já estamos no céu. A terra é simplesmente um momento de passagem. O céu é a realidade mais presente na vida do cristão. Nós cristãos deveríamos conversar sobre o céu todos os dias em nossas casas. E quando as realidades presentes sejam colocadas diante de nós, nós pudéssemos ver essas realidades como passageiras, como coisas que nós nos agarramos. Nós podemos abrir mão de todas as coisas, porque a nossa herança eterna já está pronta para nós. A esperança dos céus, a palavra da verdade, pelo testemunho da verdade, pelo ministério da verdade, de acordo com o projeto de Deus. É interessante que Paulo coloca outra coisa: eu dou graças a Deus, não só por essas três questões básicas da vida cristã, mas eu dou graças a Deus porque essa igreja está trabalhando, está produzindo fruto e crescendo para a glória de Deus. Eu dou graças a Deus pela expansão do reino. Meus amados, nós temos que dar graças a Deus porque a igreja do Senhor Jesus Cristo não existe para ficar parada. Eu fiquei muito satisfeito de ver as igrejas plantadas nesses 90 anos. Quantas igrejas? Praticamente quase todas as igrejas da Grande Vitória. Eu fui ouvindo igrejas, e cada uma, lugares aqui dessa região, Deus, pela sua graça, tem dado condições à igreja de ser
parte de um consórcio de plantação de igrejas. Hoje é um termo novo que nós usamos, consórcio de plantação de igreja. No passado nós não usávamos esse termo, mas agora está vindo tantas coisas novas que vai entrando, vai adentrando, vai fazendo parte, mas o que é importante é que o Evangelho está crescendo, pela graça de Deus. Mas diante desse quadro, quanto nós temos para fazer? Quanto nós temos para ir? Que desafios pesam sobre nós? A Igreja Presbiteriana de Vitória não pode cruzar seus braços. Enquanto ela existir, há famílias a serem evangelizadas. A cidade está crescendo. Os bairros estão crescendo. As regiões estão desenvolvendo. Novos desafios são colocados diante de nós. Novas cidades. Uma visão nova do reino no Brasil todo. Nós temos hoje um Brasil que ainda está longe de ser chamado um Brasil que conhece o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos estados que nós estamos engateando até hoje. Nós não conseguimos atingir nem a metade dos municípios. Nós temos poucos estados, como o estado do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro, que são os dois estados que nós temos a grande maioria de cidades com igrejas presbiterianas, ou praticamente mais de 90% com igrejas presbiterianas. Os demais estados nós estamos longe disso. Tem estados nós estamos presentes nas capitais e em 2 ou 3 cidades do próprio estado. Os desafios são muito grandes para nós. Então nós não podemos nunca pensar que os nossos braços estão amarrados. Nós temos muito a fazer ainda para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita coisa a ser colocada. Cidades a serem conquistadas. O ir do Senhor precisa ser sempre algo de novo nas nossas vidas. O desafio nosso é produzir frutos, crescer de acordo com a obra de Deus. É o desafio de vocês também. Eu gostaria que você pudesse pegar um papel, a sua casa, e fazer um mapa de onde você vive, no lugar que você está, e você pudesse colocar no seu mapa quantas famílias conhecem a Cristo Jesus da sua região. Aí você vai tomar um susto muito grande. Pode ser que tenha 2 famílias, 3 famílias, 4 famílias. Aí você vai descobrir que você tem muito a fazer. Aí você vai começar agora um novo ministério, uma nova atitude. Você é o evangelista dado pelo Senhor. Eu creio que cada um de nós somos colocados no lugar onde nós moramos, com a função geográfica que nós possuímos, para evangelizarmos aquele local onde nós estamos. Nós não somos colocados simplesmente para estar ali, para vivermos ali. Nós temos um papel geográfico, missionário, a ser cumprido aonde Deus tem nos colocado. Então eu gostaria que você pudesse enumerar. Se você pudesse fazer um círculo, ficar 1 quilômetro da minha casa. Quantas famílias não conhecem a Cristo a 1 quilômetro da minha casa? Quantos grupos eu posso criar? Quanta evangelização eu tenho para fazer? Meus amados, nós precisamos olhar e lembrar que a obra do Senhor Jesus Cristo nunca para. Famílias novas vêm, famílias surgem. Então o Evangelho está sempre dinâmico, sempre presente diante de nós. Há poucos dias eu estava numa reunião e perguntaram para mim: pastor, nós já temos mais pastores do que campos? A minha resposta foi muito clara: nós não temos mais pastores, nós não temos campo. Nós temos uma falta muito grande de trabalhadores para a seara. Agora, precisa desses pastores ter o conhecimento que são trabalhadores da seara. Então nós temos muito campo para ser aberto no Brasil. O Brasil ainda é um país
que nós não alcançamos nem 40% das nossas cidades. Nós temos 60% das cidades brasileiras que nós não alcançamos ainda com o Evangelho da Graça. Isso é um desafio muito grande para nós. Isso pesa sobre os nossos ombros. Isso pesa sobre as nossas vidas. Essa visão missionária que nós precisamos ter, e nós não podemos abrir mão dela. A igreja existe para pregar o Evangelho e para anunciar a graça de Deus. A igreja existe para ir, para sair, para discipular, para cumprir cada vez mais o chamado que Deus colocou diante da igreja. O fruto, produzindo fruto e crescendo, tal como aconteceu desde o primeiro dia que ouviste da graça de Deus. Há 90 anos a primeira igreja cumpre o ID. E eu espero que até a volta de Cristo Jesus, ela continue cumprindo o ID. E nunca vai esgotar. Pode ser que daqui a 5 anos, 10 anos, vão ter o dobro de igrejas plantadas por essa igreja. Em outros consórcios, em outros lugares, de acordo com a vontade soberana de Deus, dentro do ID que o Senhor tem colocado e a obrigação que o Senhor tem colocado diante do conselho da igreja. Que o conselho da primeira igreja nunca perca a visão missionária como alvo principal da vida desta igreja. Senhor, graças te damos. Sempre damos graça ao Senhor. Mas Paulo coloca uma coisa final nesse texto. E eu gostaria de chamar a atenção. No verso 7, Paulo faz questão de citar Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo. Eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite dizendo: Senhor, nós damos graças pelas lideranças que o Senhor tem levantado na história dessa igreja. Quando organiza uma igreja, a primeira coisa que organiza uma igreja, há 3 fatores para organizar uma igreja. Que há recursos para a sustentação da igreja, é um dos fatores. Se há pessoas que moram naquele lugar, que vão dar estabilidade à igreja. Mas há um terceiro fator: se há pessoas aptas para o diaconato, para o presbiterato, para formar o conselho que irá dirigir essa igreja. São irmãos que são colocados à frente da igreja, são as lideranças da igreja. Uma igreja presbiteriana, ela vive de uma liderança que dirige a igreja, e essa liderança principal é o conselho da igreja, formado de pastores, presbíteros, que têm a obrigação de cuidar desta igreja. São presbíteros docentes e regentes, eleitos pela igreja, e alguns designados ou eleitos pela própria igreja como pastores da igreja, ou designados pelo presbitério, ou como pastor efetivo, ou como pastor evangelista, para o cuidado da igreja no decorrer dos anos. Liderança da igreja. Paulo está dizendo: damos graças por irmãos fiéis que instruem a igreja. Eu gostaria que nos 90 anos dessa igreja, nós pudéssemos agradecer a Deus pelos presbíteros que nós temos, regentes e docentes, pudéssemos valorizar esses homens, que historicamente estão a serviço da igreja, olhando para o primeiro conselho dessa igreja, quando há 90 anos fora colocado para dirigir aquele pequeno grupo, pelos demais que foram passando, por aqueles que estão aqui e que são presbíteros eméritos dessa igreja, porque têm sido reeleitos ano após ano, de uma forma muito especial para o Reverendo Hernandes, que está há 33 anos no pastorado dessa igreja, juntamente com os demais presbíteros. Quantas lutas, quantas batalhas, quantas lágrimas esse conselho já derramou diante de Deus. Quantas indefinições, quantas acusações, quantas incompreensões,
mas continuam presbíteros da igreja, servindo a igreja. Sua família muitas vezes sofrendo, muitas vezes a família sentindo o drama de ver o pai, ver o esposo, os filhos vendo aquele que de fato está dirigindo a obra do Senhor de acordo com a vontade do Senhor, e ouvindo tantas coisas, e eles muitas vezes têm de ficar calados pelo crescimento da igreja, de acordo com a vontade soberana. Se os irmãos lerem depois essa carta aos Colossenses, vão descobrir que a própria pessoa de Epáfra foi questionada. Ser conselho de uma igreja, meus queridos, é ter a disposição para serem questionados. Não pense que vai ser só de paz. Ser liderança é a disposição para serem questionados. Muitas vezes por motivos ou por outro motivo. Eu estou no pastorado da minha igreja há 36 anos. Quantas horas de lágrimas, quantas horas de choro, quantas e quantas horas passadas em jejum diante do Senhor. Por cada irmão, por cada irmã, por cada decisão, por cada luta. Cabe a nós entendermos que esta é a igreja que Deus deu para nós. Não importa se ela é bonita, se ela é feia, ela é nossa igreja, ela é nosso povo. Então a liderança ama aqueles que Deus deu para eles, que Deus entregou nas mãos dele. Eu tenho que liderar esse grupo que Deus tem colocado. Eu tenho o privilégio de ter começado a minha igreja. Sou o primeiro pastor da igreja e o único nesses 36 anos. Tem colegas que estão comigo. E tenho o privilégio de ter recebido mais de 70% das pessoas profissão de fé e batismo. Nós começamos com um grupo muito pequeno, já organizamos 2 filhas, e hoje nós estamos com mais de 1.300 membros. Deus tem feito milagres. Há poucos dias nós tivemos um recebimento de mais de 70 pessoas novas. Mas quantas lágrimas, quantas lutas, quantos questionamentos, quantas perguntas, quantas indagações nesses anos. Se nós fôssemos olhar, tinha tantas coisas que nós podíamos fazer. Será que nós temos olhado desse jeito? Nós temos que dar graças a Deus pela liderança que nós temos. Homens fiéis a Deus, homens sinceros diante de Deus, homens simples diante de Deus, homens que abrem mão de tudo para servir a igreja. Às vezes a reunião do conselho vai até 1h da manhã, 2h da manhã, e esses homens têm serviço no outro dia. Eles têm que estar atentos ao seu serviço. Eu louvo a Deus pela vida de cada presbítero. E como presidente do Supremo Conselho de nossa igreja, eu gostaria de abraçar cada um de vocês e dizer nossa profunda gratidão pelo ministério de vocês, como presbíteros dessa igreja, docentes e regentes, Epáfras dos nossos dias. Damos graças a Deus. É isso que nos encanta na igreja. Tem 90 anos, Deus nunca deixou faltar liderança. Algumas vezes Deus disciplinou a liderança e foi necessário na história da igreja. Mas Deus nunca deixou faltar. Porque Deus os tem na sua mão, em Cristo Jesus. Na figura de Apocalipse, Deus está no meio da sua igreja. E Deus tem a sua liderança na sua mão, para a glória dele. Meu querido e meu amado irmão, que está agradecendo a Deus pelos 90 anos da igreja. Hoje é dia de você chegar na sua casa, ajoelhar e lembrar da sua liderança, da sua família, e dizer: Senhor,
Eu te dou graças a Deus pela liderança da minha igreja. 5 motivos de gratidão. Damos sempre graças a Deus pela fé. É que nos move. Nós vivemos de fé em fé. Nós não vivemos aquilo que nós temos. Se um dia nós perdermos tudo, se um dia nós não tivermos mais nada, eu creio que nós vamos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e vive eternamente. Eu posso estar enfermo, eu posso ter perdido meus filhos, eu posso ter perdido os meus bens, mas o meu Redentor vive, e é isso que me encanta na minha vida. Dou graças a Deus pelo amor, porque Deus sempre levanta pessoas para chorar conosco, para nos abraçar, para nos carregar, para nos ajudar a transpor os vales e as lutas diárias, o amor que há entre os irmãos. Dou graças a Deus pela esperança, porque eu sei que tudo está posto no céu. Somos peregrinos, somos passageiros. Nossos dias aqui passam rapidamente. Daqui a uns dias já estaremos na glória, cantando e louvando o nosso Deus, dando glórias ao Senhor. Somos gratos a Deus pela expansão do reino. A igreja não está parada. A igreja está abrindo novas frentes. A igreja está cumprindo o seu ID. A igreja está se movendo, profissões de fé, batismo, reintegração de irmãos. Meus amados, é isso que é a igreja para a glória do Senhor. Nós damos graças a Deus pelas lideranças que Deus levanta. Passa anos, uns ficam mais velhos, Deus levanta outros mais jovens, e Deus vai cumprindo o seu ID, e Deus vai cuidando da sua igreja, com as lideranças postas para a glória dele. Que Deus nos abençoe. Amém.